Ok, moçada, vamos agora estudar a parte de cálculo, né, nos espelhos esféricos, tá certo? Então a gente vai fazer algumas contas, vou mostrar para vocês algumas equações, tá ok? E antes de mais nada, a gente vai acabar fazendo algumas definições, a gente vai definir algumas distâncias que a gente vai acabar utilizando aí nas equações, tá certo? Então assim, a primeira distância que a gente vai definir, na realidade a gente já definiu na primeira aula sobre os espelhos esféricos, né? Que era aquela distância do foco do espelho até o espelho, do foco do espelho até o vértice do espelho, que era chamada distância focal. Vocês estão lembrados, pessoal, que a distância focal era essa distância aqui, ó, do foco do espelho até o espelho, ok? Essa aqui era chamada distância focal. Perceba que ali eu coloquei um dos casos, né, daqueles desenhos que a gente fez para as imagens, eu coloquei um dos casos, coloquei o objeto entre o centro e o foco, né? Perceba que essa aqui é a terceira posição, tá certo? Terceira posição. A primeira posição era antes do centro, era o Ré menor. Estão lembrados da musiquinha? Ré menor. No centro, Ré igual. Entre o centro e o foco, Ré maior, certo? Terceira posição, imagem real, invertida. Sempre que ela é real, ela é invertida, nós já discutimos isso. E perceba que ela é maior na terceira posição, tá certo? Então assim, eu escolhi aquela situação para a gente tomar como exemplo, mas eu poderia ter escolhido qualquer uma, tá? Poderia ter sido antes do centro, no centro, tá? Entre o centro e o foco, tá? Não importa, eu desenhei esse caso ali só para a gente poder fazer as definições, definir as distâncias, tá? Então a distância do foco do espelho até o espelho é a chamada distância focal, a gente representa por Fzinho, tá bom? A distância que o objeto está do espelho, essa distância aqui, ó, que o objeto se encontra em relação ao espelho, nós vamos representar pela letra P, né? Então a distância do objeto ao espelho, a gente vai chamar aí de P, ok? A distância que a imagem se encontra em relação ao espelho, nós vamos chamá-lo aqui, ó, de P', distância da imagem ao espelho, tá? Nós vamos chamar aqui de P', tudo bem? Então, distância focal, do foco ao espelho, P, a distância do objeto ao espelho, P', a distância da imagem ao espelho, bacana? Perceba que essas distâncias são distâncias na horizontal, ó, na horizontal, na horizontal e na horizontal. São três distâncias na horizontal, ok, pessoal? F, distância focal, P, distância do objeto ao espelho, e o P', distância da imagem ao espelho. Nós temos duas distâncias na vertical, né? As distâncias na vertical são essas duas aqui, ó. A altura do objeto, que nós vamos representar pela letra O, bacana, fácil. E a altura da imagem, que nós vamos representar aqui, ó, pela letra I, ok? Então, assim, o tamanho do objeto, a altura do objeto, quando a questão de série, a gente vai colocar a letra O. A altura da imagem, nós vamos colocar a letra I. Para você entender como isso daí vai aparecer nas questões, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, certo? Aqui a gente não vai pensar muito no sinal neste momento, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o referencial de Gauss. Aí a gente vai colocar todos esses valores que eu vou falar, certo? A gente vai colocar os sinais. Eu vou tirar um exemplo aqui completamente da minha cabeça aqui, um exemplo... assim, eu não estou me preocupando muito com as distâncias, tá, pessoal? Eu estou só falando aqui os valores numéricos para a gente poder encaixar em cada letra daquela, tá certo? Então, por exemplo, se a questão dissesse assim para a gente, considere um espelho côncavo, né, de distância focal 30 centímetros. Poxa, bacana. Se o espelho é côncavo e tem distância focal 30 centímetros, você vai colocar quanto? Fzinho igual a 30, né? Fzinho, distância focal igual a 30, tá bom? Então, F igual a 30, você já vai anotando esse dado, tá certo? Aí se ele dissesse assim pra gente, um objeto é colocado a 45 centímetros do espelho. Distância do objeto ao espelho, você vai representar pela letra P, 45 centímetros do espelho, tá certo? Aí digamos que ele fale assim, ó, a imagem formada, ela fica, sei lá, a 50 centímetros do espelho. Pronto, 70 centímetros do espelho, digamos que ele fale isso. A imagem é formada a 70 centímetros do espelho. Ele está te dando P', distância da imagem ao espelho, ok? Bacana. Aí digamos que ele fale assim, que o objeto, esse objeto que foi colocado, ele tem 2 metros de altura. Aí você coloca, ó, O igual a 2 metros, né? E a imagem formada, ela tem aí 5 metros de altura. Aí você coloca I igual a 5 metros, tá? Lá na frente a gente vai ver que cada valor desse aí que eu coloquei para vocês, a gente vai ter que colocar, associar um sinal. Coisa que eu não estou fazendo agora, isso aí a gente vai fazer depois para a gente poder ficar tranquilo, tá certo? Então essas aqui são as letras, são as grandezas que vão aparecer para a gente aí nas equações que eu vou apresentar agora para vocês, tá bom? Primeira equação que a gente vai ver vai ser a chamada equação de Gauss, né? A equação de Gauss que todo livro nessa parte aí de óptica geométrica traz é assim, ó, 1 sobre F, tá? É igual a 1 sobre P, né? Mais 1 sobre P', tá? Essa aqui é a equação de Gauss que todo livro, né? Aqui nessa parte de óptica geométrica traz a equação de Gauss desse jeito. Eu, particularmente falando, eu detesto a equação de Gauss dessa forma. Eu não vou usar assim, tá? Quando eu for resolver as questões com vocês, eu vou utilizar a equação de Gauss desse jeito aqui, ó.
você tira o MMC, certo? Aqui, ó, você já isola o F, tá bom? E você vai ficar com a equação de Gauss dessa maneira aqui, ó. P vezes P' sobre P mais P'. Produto sobre a soma, ó, tá? P vezes P' sobre P mais P'. Eu vou usar nas questões dessa maneira aqui, ó. Eu acho muito mais prático, cara, muito mais prático, tá? Eu vou usar dessa maneira. Aí você pergunta, mas por que você não vai usar da primeira maneira? Galera, da primeira maneira, perceba aqui, ó, que você vai trabalhar com fração, cara. Você vai ter que somar fração, subtrair fração, vai ter que ficar tirando MMC o tempo inteiro, cara, que é um verdadeiro saco, tá? Às vezes você vai ter que tirar MMC com frações literais. É horrível, você vai perder muito tempo aí para fazer as contas, tá? E dessa maneira aqui, praticamente você não perde tempo, tá bom? Você já vai fazer aqui ó, o produto dividido pela soma. Uma coisa que vocês vão ver depois, né? Lá na parte de associação de resistores, resistores associados em paralelo, a gente faz produto pela soma. Aqui já vai ficar a mesma ideia, ó. F vai ser o produto pela soma, tá? Você pode fazer essa ligação. Produto pela soma lá na associação de resistores em paralelo, né? Produto pela soma aqui na equação de Gauss fica muito fácil. Ó. Fzinho é igual P vezes P' sobre P mais P', fica bacana, tá? Eu vou sempre assim, galera, se você faz desse jeito, tá ótimo. A opinião, né, você pode ir do jeito que você quiser. Mas se você quiser uma vezinha tentar desse jeito aqui, você vai ver que é bem mais bacana, bem mais fácil que aquela outra maneira, tá bom? A outra equação que a gente vai usar é a chamada equação de Gauss, que a gente vai fazer assim, desculpa, a equação do aumento linear, né? Que a gente vai fazer assim, ó, aumento linear é igual I sobre O, que é igual menos P' sobre P, tá? Aumento linear, que a gente vai representar pela letra A, vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é igual menos a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho, tá? Menos P' sobre P. E aqui, galera, eu vou logo falar uma coisa importante para vocês. O local onde a galera vai logo errar aqui nessa equação de Gauss é bem aqui neste menos, tá? Muita gente não vai colocar o menos aqui na equação de Gauss e vai perder a questão por conta desse menos, tá? Este menos aqui ele vai fazer toda a diferença quando a gente estiver vendo os cálculos aí na parte de equação de Gauss, tá? Na parte das equações, né? Na equação do aumento linear. Então assim, você deve considerar esse menos. Se você não colocar este menos, é só um detalhe. Você perde a questão toda. Por causa de um menos. Perde, galera. Não, sai de brincadeira. É sério, cara. Você vai perder a questão se você não colocar aquele menos. Tem que colocar aquele menos, tá, pessoal? Aquele menos é o menos da equação, tudo bem? Bacana. Aí você fala assim, Rodrigo, legal. Eu sei o que significa o I, que é o tamanho da imagem. Eu sei o que significa o O, que é o tamanho do objeto. Eu sei o que é o P', distância da imagem, né, ao espelho. Eu sei o que é o P, distância do objeto ao espelho. Mas o que é esse aumento linear? O que ele diz pra gente? Como é que é essa história de aumento linear? Galera, o aumento linear a gente vai representar pela letra A, e o que ele está querendo dizer para a gente? Ele fala assim, ó, ele nos informa, tá? Quantas vezes a imagem ela é maior ou menor do que o objeto, tá? O aumento linear ele nos diz quantas vezes a imagem ela é maior ou quantas vezes a imagem ela é menor do que o objeto. Aí você fala assim, não, dá um exemplo aí, só para eu entender. Olha só, se a questão dissesse assim para vocês, a imagem formada ela é 3 vezes maior do que o objeto. E aí, como é que se representaria esse aumento linear? Você colocaria assim, ó, 3, tá? Simples, né? A imagem é 20 vezes maior que o objeto, aumento linear 20. A imagem é 100 vezes maior, aumento linear 100. É só colocar o número e acabou, entendeu? Então a imagem 3 vezes maior, aumento linear é o próprio valor que ele vai te dar, 20 vezes maior, aumento linear igual a 20, tá certo? Aí eu pergunto assim para vocês, e se a questão dissesse, por exemplo, que a imagem ela é menor do que o objeto, 3 vezes menor que o objeto? Aí, como é que a gente representaria esse aumento linear? Fale para mim. Não, menos 3 não fala isso não. Cuidado, não é menos 3. Tem gente que acha que é menos, né? O menos ele não indica pra gente, pessoal, o menos ele não diz pra gente que a imagem é menor. Eu posso até colocar assim esse menos aqui, ó. A imagem continua sendo 3 vezes maior que o objeto, tá? Este menos aqui, depois, daqui a pouquinho, né? Ele vai indicar pra gente se a imagem é do tipo real ou se a imagem é do tipo virtual, tá? Então, cuidado. O sinal não diz pra gente se a imagem é maior, não diz pra gente se a imagem é menor. O sinal não influencia no tamanho, tá bom, pessoal? Aí você pergunta assim, como é que eu faço para representar, então, uma imagem 3 vezes menor? Bem simples, galera. É só você colocar em forma de fração. Por exemplo, a imagem 3 vezes menor do que o objeto, você coloca na fraçãozinha, ó, 1/3, por exemplo. Tá? Eu vou considerar essa fraçãozinha positiva, depois a gente vai ver o que é que significa esse positivo aí para o aumento linear, tá? Então anotem assim, pessoal, para quando você estiver aí estudando, né, quando você estiver dando a lida nas anotações, para você entender. Coloca assim, ó, a imagem, né, a imagem, neste caso aqui, ó, aumento linear igual a menos 3. A imagem é 3 vezes,
tá? 3 vezes maior do que o objeto, tudo bem? Do que o objeto. Bacana? Fácil, tranquilo demais, tá, pessoal? E o aumento linear é igual a 1/3, né? Você fala que a imagem, tá? É 3 vezes menor, tá? Menor do que o objeto, tudo bem? 3 vezes menor do que o objeto. Bacana, tranquilo, galera, tranquilo. Então, se a questão dissesse assim, a imagem é 20 vezes maior do que o objeto, A igual a 20, tá bom? Se a questão dissesse, a imagem é 20 vezes menor do que o objeto, A igual a 1/20, você ia colocar a fração, tá bom, galera? Muito cuidado com isso daí, tá certo? Então, conclusão aqui importante que a gente pode tirar. Se o módulo do aumento linear for um valor maior do que 1, a gente fala o quê? Por exemplo, esse módulo aqui, quanto é que dá um módulo de -3? Diz aí pra mim. Isso, 3, boa. Então, este cara aqui, ó, ele é maior do que 1. Então, nesse caso, a gente fala que a imagem ela é maior, certo? Se o módulo de A for maior que 1, a gente fala que a imagem, tá? A imagem é maior do que o objeto. Maior do que o objeto, ó. Tranquilo demais, galera, isso daqui, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, e se o módulo de A estiver entre 0 e 1? Por exemplo, ó, quanto é que dá o módulo desse cara? Dá 1/3. Tá entre 0 e 1? Tá. Divida 1 por 3, 0,3333. 0,3 está entre 0 e 1, ó, tá? Está entre 0 e 1. Então, se está entre 0 e 1, a gente fala que a imagem ela é o quê? A imagem ela é menor, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a imagem, tá? A imagem é menor, tá? Menor do que o objeto. Ó. A imagem é menor do que o objeto. Bacana? E agora, pessoal, e se o módulo de A for 1? E aí, como é que a gente vai fazer se o módulo de A for 1? Significa dizer que a imagem é uma vez o tamanho do objeto, tá? Imagem uma vez o tamanho do objeto, significa dizer que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, né? Uma vez, tal. Então tem o mesmo tamanho do objeto. Então sempre que a gente tiver imagem do tamanho do objeto, né? Que acontece, por exemplo, no Ri igual, quando você coloca o objeto no centro, a imagem ela coincide com o centro, nós fizemos esse desenho e ela tem a mesma altura, né? Tem o mesmo tamanho. Esse caso aí a gente fala que o aumento linear é 1, tá certo? Só que assim, lá na frente a gente vai ver que esse Ri igual, o aumento linear ele vai ser -1 por conta aí do fato dela ser real. Mas se a gente ver depois o sinal, depois eu explico para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então pensei assim, ó, se o aumento linear der 1, significa dizer que a imagem é uma vez o tamanho do objeto, ou seja, a imagem tem o mesmo tamanho, tem a mesma altura do objeto, tá? Então vamos copiar assim, ó, a imagem possui a mesma altura do objeto. A mesma altura do objeto, ó, tá? Mesma altura do objeto, tudo bem? Bacana, pessoal. Não deixe, pessoal, de copiar isso daqui, certo? Não deixe de ficar lendo isso daí de vez em quando para que essas ideias aí, as equações e tal, essas distâncias que a gente definiu aí, fiquem legais aí na sua cabeça, tá bom? Então assim, o que eu vou fazer agora? A gente vai agora aprender os sinais para a gente poder substituir nas equações de maneira correta para a gente poder acertar as questões aí numa boa, tá certo? Acompanha aí, vamos lá para a parte diferencial de Gauss, acompanhe, vamos lá.